Olá, amados eleitos, tudo bem? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo passando o evangelho da graça naquela época que ele viveu. Porque você sabe que o apóstolo Paulo, ele fala do currículo dele, né? Que ele era fariseu dos fariseus. Quanto à lei mosaica, ele seguia à risca. E, de repente, aparece Paulo, que era perseguidor da igreja, falando do evangelho da graça, do amor, do perdão, não mais da circuncisão, não mais das ordenanças da lei. Aparece Paulo. Você imagine naquela época, ele que foi fariseu dos fariseus, era da cúpula farisaica, e seguia ali tudo à risca. E agora, ele falando desse grande amor, dessa graça. Se nós achamos que sofremos porque saímos do sistema religioso e agora falar da graça, os irmãos nos consideram hereges, nos consideram desigrejados, longe de Deus, agora somos desviados, agora nós fazemos o que queremos e muito pelo contrário. A graça de vocês, eles falam, né? A graça de vocês é uma graça, é um evangelho de porta larga, de faz de conta e muito pelo contrário. O evangelho da graça só segue, só está dentro do evangelho da graça quem realmente entende, queridos. Quem realmente foi transformado, quem realmente recebeu a mente de Cristo, quem realmente a sua mente está ativada. Quando a mente de muitos que se acham crentes, evangélicos, está desativada quanto à mente de Cristo. Quando essa mente é ativada, meus amados, sabe, de um avivamento que tanto... Eu esperava um avivamento, que falavam de um avivamento que viria e tomaria a igreja num poder, num fervor, numa coisa. Então a gente vivia procurando esse avivamento, jejuando para avivamento, procurando avivamento em monte, aqui e acolá. Procurando um avivamento que nunca ia acontecer, a não ser um barulho. Vocês eram de lá, né? Vocês também conhecem dessa linguagem, né? E vocês ouviram falar de uma tal Rua Azusa lá nos Estados Unidos? Que o avivamento partiu de lá e vinha tomando conta e daqui a pouco estava chegando no Brasil? Misericórdia, amados, misericórdia. Um avivamento que nunca chegava, todo mundo esperando, vai chegar esse avivamento. E eu esperando esse avivamento, e cadê esse avivamento? Que nada. Porque no sistema religioso o avivamento é barulho. É correr dentro da igreja, é barulho, é pandeiro, é revelação, é manto, terra, aleluia! Então, o avivamento no sistema religioso é essas coisas. E, amados, aconteceu o avivamento na minha vida. Quero contar para vocês. Mais de 20 anos no sistema religioso, mas o avivamento na minha vida aconteceu quando eu conheci, quando eu entendi, quando a minha mente foi ativada, a mente de Cristo foi ativada em mim. E eu conheci o evangelho da graça. Aconteceu um avivamento dentro de mim tão grande, que eu ouvia do evangelho da graça e eu ficava com mais vontade de ouvir, porque o que eu estava ouvindo transformou a minha vida. O que eu estava ouvindo transformou a minha vida. O evangelho da graça é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá no livro de Coríntios. Que o poder de Deus é o evangelho.
O poder de Deus não é barulho, não é esse avivamento humano, juntamento de gente para fazer um barulho, para sair no manto, sair correndo, o toque do pandeiro. E olha, porque eu já presenciei cada cena com esses avivamento humano, entre aspas, e todo mundo saía daquele lugar vazio procurando um monte para subir, porque o avivamento não tinha chegado ainda. Queridos, quando eu ouvi o Evangelho da Graça, o avivamento chegou na minha vida. Eu fui avivada. Eu hoje não espero mais nenhum avivamento, porque o rio de águas vivas já estão fluindo no meu interior. E isso só foi possível ouvindo o Evangelho da Graça. Somente assim, não foi por subir ali ou acolá, não foi o barulho, mas ouvindo esse poder. A graça é libertadora. Ela veio e arrebatou a minha vida e me salvou de todos os dogmas, os costumes, as crenças religiosas. Hoje, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que era o fariseu dos fariseus, da cúpula religiosa, de repente agora trazendo esse evangelho, o evangelho da graça. Não de repente, porque não foi de um dia para o outro. Teve um grande processo. E você lendo as escrituras, estudando, você vai ver o processo que Paulo teve para receber disso tudo, para se limpar desse sistema, para se limpar de tudo aquilo, porque ele viveu no período de transição da lei para a graça. Ele viveu exatamente nesse período que os pactos estavam sendo cruzados, os pactos estavam sendo... O velho pacto estava passando, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o velho pacto de nada mais servia. Entende? Era inútil servir ao velho pacto. E agora uma nova aliança, um novo pacto estava sendo estabelecido. Então Paulo viveu exatamente nesse período do cruzamento dos pactos. E você imagine para ele. Vim trazendo esse evangelho. Eu trouxe esse evangelho ali para os romanos. Meu Deus. Imagina o quanto ele sofreu. Esse é o sofrimento, entende? Quando ele falava que tinha as marcas de Cristo. Esse é o sofrimento, não é o sofrimento que todo mundo muitas vezes quer morrer como um mártir, porque deu a sua vida por Cristo. Isso daí não existe não. Quem deu a sua vida foi ele que deu a vida dele por nós. Entendeu? Então, ele sofria, como ele disse, na carne, e os espinhos da carne eram a cúpula religiosa, eram os espinhos na carne de Paulo. Assim como nós somos bombardeados quando nós falamos que nós somos salvos e eleitos para sempre, não acreditam, agora nós, que o diabo... Esse diabo de chifre, de cauda não existe, que o inferno é a sepultura. E para você explicar tudo isso, somente quem tem olhos iluminados vai entender. Então, aqui em Filipenses 3, diz assim, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi. Porque muitas vezes ele ensinava e era necessário ensinar de novo. E ele dizia, eu não me canso de ensinar para vocês, porque é como que ele dizia assim, porque o que eu estou vivendo é o avivamento, a presença gloriosa do Espírito Santo vivendo em mim. Isso é uma dinamite dentro de mim, de explosões, de
de perdão, de saber que é salvo, saber que foi eleito. Ele mesmo diz: eu fui eleito desde antes da fundação do mundo, desde o ventre da minha mãe, antes mesmo de eu existir. Então aquilo estava explodindo dentro dele, como está dentro de nós, por conhecer dessa graça maravilhosa. E ele disse: eu não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi. Pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós. Nós fomos circuncidados no nosso espírito, no nosso coração. E não eles. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito Santo e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa poder confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí ele começa a contar o que aconteceu com ele, né? Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada, porque ele seguia essa lei mosaica à risca. No passado, todas essas coisas, ele contando para os filipenses, né? No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, porque antes ele conhecia uma religião, ele era vazio, agora ele diz que considera essas coisas inúteis, como um lixo, porque ele conheceu agora a verdadeira graça, o verdadeiro amor, ele conheceu Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Que maravilha! Como é bom nós podermos provar desse avivamento que tanto nós procurávamos. O apóstolo Paulo aqui falando para os filipenses que agora ele tinha tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, ele poderia ser o principal, como ele diz, eu sou o principal da lei. E agora ele reputou tudo isso. Ele considerou isso tudo agora como coisas inúteis, lixo, que não servia de nada. Não serviu de nada. Anos após anos, desde quando nasceu. E agora ele tinha aquilo como uma perda de tempo. Quantos hoje pode dizer como eu perdi tempo num local, como eu perdi tempo numa religião, como eu perdi tanto tempo no sistema religioso cego. Eu era cego porque a religião cega as pessoas. Mas muitos estão ali por isso mesmo, pela cegueira.
como o apóstolo Paulo mesmo diz, caiu como que umas escamas dos nossos olhos, dos meus olhos, ele dizendo. Hoje nós podemos enxergar a salvação e podemos provar do avivamento. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você só está contente e você se surpreende. A cada dia que eu ia ouvindo e que eu estou aprendendo, nós vamos se surpreendendo com tanto amor do Senhor, com tantas maravilhas, com tudo que nós não conhecíamos e passamos a conhecer através dos olhos iluminados, que o Senhor iluminou nossos olhos. E nós só podemos agradecer a esse Senhor maravilhoso.